quase todos nós, estou a ver a cara de alguns, e eu alguns conheço, temos já uma vetusta juventude, não é? Uma vetusta juventude. E por isso vivemos, ou podemos conhecer o que foi em 1972, o festejar uma efeméride que tinha, ou aparentemente tinha, uma motivação, se não estritamente, pelo menos prevalecentemente textual. Era um centenário da edição dos Lusíadas. E depois conhecemos alguns ressaltos posteriores de celebrações camonianas desse tipo, ou com motivações desse tipo. Ora, acontece que o que hoje nos traz todos em alguma efervescência e que é a celebração de uma outra efeméride. Essa efeméride é dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. E, naturalmente, a ocorrência desse tipo de efeméride levará a que as atenções se foquem justificadamente, mas talvez nem sempre de uma forma pertinente e ajustada, na figura do próprio escritor, do próprio, digamos, autor empírico, Luís Vaz de Camões. E num enlace absolutamente indissociável na projeção do seu mito pessoal, do mito pessoal que Camões soube criar e que deu como modelo para tantos dos nossos escritores de língua portuguesa na modernidade. Por exemplo, o nosso António Nobre, etc. O mesmo ir na pegada de Camões no desígnio de criar um mito pessoal. Ora bem, podemos antever que daí resultará a tendência para valorizar em Camões a proximidade, se não a coincidência, entre a experiência existencial e conteúdos, desculpem o termo absolutamente impróprio, mas a forma de conteúdo da obra camoniana. Mas podemos talvez também temer que essa motivação de efeméride biográfica possa levar a que seja privilegiada a revisitação de factos ou supostos factos da sua biografia e para desatender aos sentidos translatos de palavras e vivências na sua própria obra, no texto, para onde nos conduziu Luísa Nobre. Palavras como viagem, naufrágio, perdição, etc., que só redutoramente poderíamos ler em sentido estritamente biográfico, mas que são, pelo contrário, fontes de proliferação de sentido ou de sentidos. Essa revisitação biográfica, que é bom que se faça em espírito de escrutínio e de pesquisa inovadora, não deverá visar apenas tornar mais personalizada a presença do autor entre nós, nem apenas tornar mais fremente a conotação vivencial da sua obra. Aliás, isso que eu agora disse como conotação vivencial da sua obra não deve confundir-se, em meu entender, com o endosso dos biografemas a uma direta pragmática expressivista do pensado e do sentido, do recordado e do imaginado. Deve antes resultar numa renovação interpretativa dessa obra, no surgimento de novas hipóteses interpretativas, como aquelas que há dezenas de anos Luísa Nóbrega nos tem vindo a facultar. Numa leitura, sim, numa leitura tabular da sua obra. Mas o que eu queria frisar, e pode parecer à primeira vista que seria já despiciando para a nossa presunção de académicos, estudiosos, eruditos de Camões, mas que não é nada despiciando, é esta advertência de que
ela deve resultar em renovação interpretativa da obra, mas no respeito pela autonomia semântica dos textos poéticos e dramáticos de Camões, que não são mensagens marcadas pelo pecado que Roland Barthes chamava de assimbolia. Assimbolia. Falta de ausência de investimento simbólico da parte do emissor, ou falta ou pecado de respeito do leitor, do receptor, por esse alcance simbólico do texto poético. E, pelo contrário, ler os seus poemas à maneira quase de certidões notariais. Já vos vou citar um caso, que verão, muito recente, que mostra que esta advertência não é despropositada. Temos, nós, particulares responsabilidades em fazer sentir ao leitor comum de artigos, ensaios, mas sobretudo da obra literária de Camões, que os seus poemas e os seus autos são ficções literárias. Não entra agora no estatuto, um bocadinho ambíguo, das cartas, mas que não é um estatuto semi-literário coincidente com o da poesia lírica, o da poesia épica e o da criação dramática de Camões. Os seus poemas, digo eu, temos que, nós, particular responsabilidade, em os voltar a fazer ler como ficções literárias, que, conectando-se ou não a factos e lances da vida do autor empírico, criam uma ordem nova de significação e de comunicação, através da autonomia semântica dos textos, construída por figuras e por símbolos, por processos estilísticos e por outros meios de sugestão conotativa, envolvendo por vezes a reconversão de arquétipos e mitos, de topoi e de tropos consagrados. Recentemente, talvez no Oriente e no Brasil, isso não tenha tido eco, mas recentemente em Portugal, como o Telmo pode atestar, em janeiro começou a suscitar-se uma sufraguidão de notoriedade nesse aproveitamento da efeméride biográfica, e houve quem fizesse uma efervescente, como há bocado disse, invocação do soneto O Dia em que eu Nasci, Moura e Pereça. Mas uma invocação absolutamente equivocada, para lhe atribuir valor de testemunho biográfico, em sentido restrito, e até de documento informativo sobre a data, ano, mês, dia do nascimento de Camões. Permitam-me que eu diga um bocadinho mais sobre isso a título de exemplaridade. Todos têm presente, mais ou menos, esse soneto, não é verdade? E o que se pretendeu, e depois num pequeno colóquio, uma breve sessão em Coimbra, e que depois foi difundida pelos jornais e pela televisão, era que estava ali a certidão de nascimento de Camões, porque em 1524 tinha havido, na verdade, um eclipse no início de 1524, etc. Ora, na verdade, mesmo que nos versos desse soneto o sujeito poético dissesse que nascera num dia de eclipse do Sol, tal não colocaria o poema fora da órbita da ficcionalidade literária, nem isentaria o leitor do respeito por esse estatuto da comunicação literária, ao abrigo da qual Camões nos solicita para o acompanharmos no curso das metáforas obsessivas ao encontro do mito pessoal, como diria o mestre da psicocrítica Charles Maurrault. Acresce, porém, que na sua retórica da grandeza maldita, o soneto só inclui o eclipse entre os sinais, os vários sinais cataclísmicos com que a hipertrofia desesperada do eu
o desesperada já foi o adjetivo usado há bocado pela Luísa Nóbrega, mas aqui estou-me a referir a certa zona, certa área, certo encadeamento de poemas, das rimas de Camões, que estão colocados sob o signo da hipertrofia do eu, mas também do desenvolvimento de uma atitude de desespero, que depois vai ter um outro desenlace. Mas dizia eu, em que a hipertrofia desesperada do eu quer que passem a assinalar a posteriori a vinda ao mundo desse excepcional ser humano que é o poeta. Primeiro, manifesta-se o desígnio inviável de que aquele dia desapareça no calendário da roda do ano. Não o queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo. Só depois, admitindo a impossibilidade dessa eliminação, e se tornar, surge o voto agoirento de que fenómenos incompreensíveis, mas que são outros tantos adiunata, outros tantos impossibilia, não? Mostra o mundo sinais de que se acabar, nasçam-lhe monstros, chova, sangue chova ao ar, a mãe ao próprio filho não conheça. Venham futuramente estigmatizar esse dia natalício do poeta, tendo o fenómeno do eclipse à cabeça, disso que eu poderia chamar um optativo disfórico. Dora avante, eclipse nesse passo, o sol padeça, a luz lhe falte, o sol se lhe escureça. Do que se trata, afinal, é que um magnífico soneto da poética vivencial e da mestria retórica de Camões se constitui num dos pontos culminantes de certa deriva pessimista da sua poesia lírica. Genial dialética de amor e conhecimento, de destino e profetismo maldito, apreensível em sucessivos ciclos, é a minha leitura estruturante da lírica de Camões, em sucessivos ciclos de euforia vã, de crise e de nova demanda de plenitude, convocando e redimensionando tópicos temáticos e imagísticos da tradição ocidental que Ernst Curtius nos desvendou na sua obra monumental Literatura Europeia e Idade Média Latina, e que trabalhos canónicos sobre Dante e o Dolce Estilo Novo, sobre Petrarca e o petrarquismo subsequente, sobre o Renascimento e o maneirismo, vieram corroborar. Ora bem, este caso previne-nos, ou devia-nos prevenir, contra a tentação, a propósito da efeméride biográfica do nascimento de Camões, a tentação de retorno aos vícios de um biografismo falacioso na extrapolação dos dados e fantasioso no anseio de colmatar lacunas informativas. Essa orientação celebrativa deve ter, todavia, devidamente em conta que nas várias fases da sua vida, Camões cria nas rimas uma obra de altíssimo valor vertebrada pela estética do desafogo e por isso conduzida à construção de uma biografia poética exemplar. Por razões análogas, nos Lusíadas concede Camões ao sujeito poético direitos de presença multiforme e marca a epopeia com passos elegíacos e um lastro subliminar de trágico lírico. Isto eu tinha, parece que estou a parasitar certo passo da fala da Luísa Nóbrega, mas tinha-o aqui escrito, não é? Embora eu possa aqui, num parênteses, acrescentar que esse fluir subliminar do trágico lírico não bloqueia definitivamente, na ambiguidade dos Lusíadas, o remonte de predisposição criativa e de desejado canto épico jubiloso. Porque nós temos sublinhado, e bem, a importância de toda aquela fase do não mais, musa, não mais, musa, não mais, mas também podemos pensar que, se não fizermos um biografismo redutor sobre o envoi dos Lusíadas, há como que uma preparação retórica em disforia daquilo que ele pretendeu, ninguém o obrigou, a
a constituir num final, outra vez, de desejo de criação eufórica terminando com uma epopeia em aberto, uma epopeia aberta, uma gesta inconclusa a pedir uma outra fase de canto épico. Mas retornando ao que eu estava a dizer, e marca aí, não só concede, como todos sabem, contra o que era o código clássico desse género supremo da epopeia, ele pratica uma insólita atualização desse código, entre outras coisas, porque marca a epopeia com uma frequente e forte presença do eu poético. E semeia, para não dizer enxameia, como há bocado disse o Telmo, semeia o poema épico com passos elegíacos, nessa insólita atualização do código clássico da epopeia. Mas, além do mais, Camões faz também isto, é que envolve o eu poético, pro sua, nos juízos ético-sociais que o exercício crítico do humanismo cívico exige ao narrador principal dos Lusíadas, que coincide com o autor textual, que por seu turno nos remete para o que podemos designar, pelo menos como autor implícito, se não para as relações estreitas, íntimas, entre o próprio autor empírico e essa figura de autor implícito, autor textual, desdobrado em narrador principal. Ora bem, julgo que me fiz entender. Como sabem, sobretudo nos finais dos cantos, à medida que avançamos nos Lusíadas, na desenvolução dos Lusíadas, começam a ser notórias e extremamente marcantes esses passos de exercício crítico do humanismo cívico, que é de juízo, de denúncia, de protesto contra essa faceta, essa componente fundamental do desconcerto do mundo, que é o desconcerto ético-social de causa ou de implicação claramente política e às vezes religiosa. De qualquer modo, de instituições de poder. Ora, outros fizeram ou usaram procedimentos análogos a Camões neste exercício crítico do humanismo cívico. Mas num poema épico, pôs nesse lance uma tal presença da própria figura do eu poético. Essa implicação não pode ser descartada por aquelas minhas prevenções contra tentações de regresso a um biografismo crítico, nós diríamos acrítico, e para os reducionismos biografistas da obra, da semântica e da pragmática da obra literária de Camões. Pelo contrário, queria eu agora prevalecer-me também da ambivalência para frisar isto, para ser totalmente claro. Quando falo da poética do desafogo, sabem que me refiro a algo que se foi construindo um pouco já no Dolce Estilo Novo, em Dante, mas sobretudo depois, digamos assim, criada de uma forma modular em Petrarca, e que depois alastra pela poesia europeia durante 200, 300 anos, e que, em meu entender, tem ainda algumas metamorfoses no próprio romantismo. E como sabem, na poética do desafogo, nós não podemos, estou a olhar para a Luísa Nóbrega, é um pouco já que estou a ser também, quer dizer, com razão, que não podemos separar aquilo que eles diziam em latim, Telmo, imitatio
vitae, imitatio vitae, mas também, indissoluvelmente, a imitatio stili. O que significa que a própria, vamos dizer agora por facilidade, imitação da vida, mas no sentido mais complexo que a palavra imitação tem, não é? De representação, mimeses, mediada por outros textos, tantas vezes, e por outros mitos, autorais, dizia eu que essa imitação da vida é uma construção com alta estrutura retórica, que passa a ter os seus tópicos fundamentais. E é aí que se dá uma outra projeção estilística ou retórica, semântica ou pragmática, do que possa ser sentido ou pensado, recordado e porventura imaginado como experiência existencial do próprio autor empírico. Só é isso que a gente vê nos grandes poemas de poética do desafogo, de estética do desafogo, nas rimas de Camões. E porventura nesses espaços dos Lusíadas que eu há bocado estava a referir. Só que Camões é um tão grande poeta que a gente pode pegar nesses espaços dos Lusíadas, ou na grande canção 10ª, vindo cá, não tão certo, secretário, papel de minhas mágoas, confidente, e verificarmos que a estrutura narrativa, como diria o António José Saraiva, ou Sena, não é? Dessa canção, que é o texto por excelência, por antonomasia, da poética do desafogo nas rimas de Camões, a estrutura desse poema, ao mesmo tempo, respeita o que era a estrutura das grandes canções de Petrarca e, no entanto, o que lá está figurado, transposto, coincide com o pouco, o módico de biografia, de conhecimento que nós temos sobre a biografia de Camões. O do que sabemos em termos documentais. Quer dizer que há aqui, na verdade, essa faceta também do gênio de Camões. E a poética do desafogo, portanto, quando eu a invoco, é como uma inspiração de novas leituras, também de Camões, nesta sua ambivalência. Por um lado, não devemos confundir essa relação mais ou menos íntima, ou mais ou menos alusiva, da obra poética à experiência existencial de Luís Vaz de Camões, né? Mas não a devemos confundir, mas também ele alerta de que para trabalharmos bem a lírica de Camões e certos espaços dos Lusíadas à luz da poética do desafogo, temos que revalorizar precisamente as relações entre essa experiência existencial e a realidade da lição poética, como já dizia o Pedro Maris. O Pedro Maris, primeiro biógrafo de Camões. Para os amantes da lição poética, é o termo de Pedro Maris. E por isso é que eu queria chamar a atenção para essa ambivalência. Finalmente, embora isto também para nós possa parecer já uma coisa óbvia, não é, porque aquele exemplo que eu dei mostra como a tradição do biografismo fantasioso, romanesco, etc., pode a todo momento arrastar de novo para esses reducionismos, não é? E uma marca desse reducionismo era isso. Era isto também que eu queria dizer. Na revalorização da individualidade histórica de Camões e na renovação do conhecimento da sua biografia, não pode deixar de se ampliar e aprofundar o estudo das relações de Camões com a cultura em geral e com a cultura do seu tempo em particular, o pensamento e a arte, as ideias e as formas.
da tradição e da contemporaneidade europeias. Isso também foi vida de Camões. Eu diria que isso foi talvez a parte decisiva da vida de Camões. E, portanto, voltar à pesquisa sobre uma plausível biografia de Camões é voltar também a isto. É voltar também a isto. A rota existencial e a obra de Camões correspondem tanto a desígnios e faculdades pessoais, quanto a apelos e tendências do seu contexto político-cultural. E até mitográfico. E até mitográfico. Como nuclearmente se vê, para dar um exemplo importante para a biografia dele, Nolens Volens, e para a obra dele. Como nuclearmente se vê, nos nexos da deriva do expedicionário entre armas e letras, numa mão sempre a espada, noutra a pena, com a escrita do ideal renascentista de fortitudo et sapientia, cultivado pelo maneirista Camões, a partir do ideal cavaleiresco e de outros legados socioculturais da Idade Média. Muito obrigado pela vossa atenção.